Não tem mão melhor que a nossa vida possa estar, né? É na mão do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar, continuar louvando nesse espírito, né? De adoração e louvor e gratidão ao Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar este louvor. Cante este louvor nesta noite. Vou vagando no caminho, só apenas passarinhos para me alegrar, mas nunca tomo estor. Sempre o Senhor Jesus Cristo está conosco em nossa caminhada, amém? Glória a Deus. Vamos cantar este louvor. Vai ver toda a igreja louvando, a igreja conhece este louvor. Vou vagando no caminho, só apenas os passarinhos para me alegrar, mas nunca tive sozinho. Jesus sempre me guardou. Quantas vezes nesta vida enfrentei os desafios que o destino semeou, mas nunca tive sozinho. Jesus sempre me guardou. Não estou só, vou com Jesus neste caminho. Não estou só, Ele é fiel, é meu amigo. Não estou só. Quando eu entro na estrada, o cansaço da jornada tenta me superar, mas com Jesus ao meu lado eu não vou fracassar. Quantas vezes nesta vida enfrentei os desafios que o destino semeou, mas nunca tive sozinho. Jesus sempre me guardou. Toda a igreja só na babá, diga não estou só. Não estou só, vou com Jesus nesse caminho. Não estou só, Ele é fiel, é meu amigo. Não estou só, não estou só, vou com Jesus nesse caminho. Não estou só, Ele é fiel, é meu amigo. Não estou só. Amém. Não estamos só, né? O Senhor Jesus Cristo está conosco nesta noite, amém? Aqui neste santo lugar, amém? Glória a Deus. Vamos cantar mais um louvor e depois dar oportunidade, amém, para as irmãs que louvam nesta noite. Se a cruz falasse, ou se ela expressasse o sofrimento que passou nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar este louvor.
alegre para Jesus, amém? Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, e meu sofrimento sequer ter o lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, e meu sofrimento sequer ter o lamento de quem tanto te amou. O amor revelado, rápido a pecado, Deus se manifestou. Do alto da cruz, já raiou a luz, tudo iluminou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, e meu sofrimento fica ter um lamento de quem tanto te amou. A cruz foi a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. E hoje aceitares e o mundo deixares, serás o seu perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, e meu sofrimento se quer ter um lamento de quem tanto te amou. Amém? Glória a Deus, né? Graças a Deus, né? Podemos cantar este louvor. São estes louvores que atraem o Espírito Santo, alegra, né? Esses louvores que alegram o Espírito de Deus, amém? Glória a Deus. Você está feliz com Jesus nesta noite? Amém? Ele também está feliz porque pode ver seus filhos, né? Na sua casa, louvando e adorando o santo nome do Senhor Jesus Cristo, como as ondas do mar lavando a praia. O amor de Jesus lava o meu, lava o seu coração nesta noite, amém? Glória a Deus. Vamos cantar alegre para Jesus. Deixa Deus trabalhar nesta noite no nosso meio, amém? Glória a Deus. Com mais onda do mar lavando a praia, o amor de Jesus lava o meu coração. A tristeza e a solidão espalha e te faz caminhar pra longe da ilusão. Vai nascendo uma esperança, o sol
querem pedir oração nesta noite? Levante suas mãos, feche seus olhos, incline suas cabeças nesta hora. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo e Pai Celestial, nesta noite, Pai, onde esses irmãos, Senhor, que pedem oração, Senhor, nesta noite, que o Senhor possa, Pai, ouvir cada pedido, cada clamor, não só esses, Pai, mas, Pai, esses irmãos através da internet, que vão também, Senhor, ouvir, Pai, esta mensagem, esta pregação, esta oração, Senhor. E eles também precisam, Pai, da Tua ajuda, precisam, Pai, de nossas orações. Pai, que quando ouvirem, Pai, se estiverem enfermos, serão curados. E o Senhor possa, nesta noite, curar, libertar, Senhor, através de Tua palavra. E nós cremos, Pai, que quando a Tua palavra for pregada nesta noite, nós receberemos benefício do Calvário, porque o Senhor já nos curou 2000 anos atrás. O Senhor disse que nas Suas pisaduras fomos sarados. Por isso, Pai, nós cremos, porque a Tua palavra é quem diz. Por isso, Pai, nesta hora, o Senhor possa conceder cada um, Pai, cada um que pede, cada um que levanta suas mãos, cada um, Senhor, onde tiver um filho Teu, uma filha Tua, no leito do hospital, no seu lar, que o Senhor possa, Pai, visitar nesta hora e tocar com as Tuas mãos santas. Por isso, Pai, que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos dar oportunidade, né? Os irmãos queiram louvar as irmãs, amém? Glória a Deus. Vamos louvar. Manilson, cante um hino para Jesus nesta noite. Vamos louvar o Senhor Manilson. Depois os irmãos cantarem. Vamos ouvir uma palavra para o nosso irmão também, né? Aquilo que Deus botar no seu coração. Boa noite com os irmãos. Hinos bonitos, né? Se parasse por aqui, nós já estaria feliz. Nós também vamos cantar um hino para a honra e glória do nosso Deus. E só Ele merece toda a honra e toda a glória seja dado a Ele, né? Sem Ele nós não podemos viver. É o 160 do Inário. Estou seguindo a Cristo. Estou seguindo a Cristo no santo caminho que vai para o céu. Passei por outro caminho, mas felicidade eu não encontrei. Não tenho mais saudade do triste caminho por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque nesse mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via o mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo via que não tinha valor. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque nesse mundo só tem ilusão.
Glória a Deus, amém? A esposa do irmão quer cantar um hino nessa noite? Vamos ouvir. Já Sofia logo. Sofia canta um hino para Jesus. Vai cantar, irmão? Pode vir louvar nesta noite. Cante um hino para Jesus nesta noite. Irmã Hilda, cante um hino para Jesus. Vamos louvar junto com a irmã Hilda. Glória a Deus. Boa noite com Jesus para os irmãos. Da linda pátria estou bem longe, cansada estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quanto é que eu vou. Passarinho, belas flores querem me cantar. São vão terrestre esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muito, muito culpado sou. Porém, seu sangue foi me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seu fugir. É fiel sua vida, é certa quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, eu sigo, voltarei. Sua vida guardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando, além do escuro véu. Passarinho, belas flores querem me cantar. São terrestres resplendores, mas contemplo meu lar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos
ouvir uma palavra com o nosso irmão nesta noite. Aquilo que Deus botar no seu coração. Glória a Deus. Boa noite na paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus que mais uma vez nós estamos na casa do Senhor Jesus para junto nós cultuarmos a Ele em espírito e em verdade. Jesus Cristo, Ele não disse, né, irmãos, que estava no meio de multidões, não. Ele disse que aonde estivesse 2 ou 3 no seu nome, ali Ele se faz presente. E nós estamos aqui para junto cultuarmos a Ele em espírito e em verdade, para junto sentirmos a presença do Senhor nosso Deus, entregarmos a Ele de verdade, sentir a presença dEle no nosso coração. Porque, amados, ser crente é muito fácil, o difícil é gerar Ele dentro de nós. Enquanto Ele não estiver gerado, nós não estamos transformados, edificado, transformado, um edifício para todas as boas obras. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Por isso que eu me sinto alegre, porque, amados irmãos, nós se sente à vontade aonde nós falamos a mesma língua. Aonde não se fala a mesma língua, não fica à vontade. Veja que na Torre de Babel, quando Deus confundiu as línguas, eles não se sentiram à vontade mais. Um pedia cimento, levava betume, ou pedia pedra, outro levava areia, porque a língua não bateu mais. A solução foi se dividir em grupos para falar a sua própria língua. Então nós estamos aqui porque nós falamos a mesma língua, pregamos o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram, que eles anunciaram e levaram ao mundo inteiro. Esse evangelho está aqui nesta noite. Fazemos-nos a vontade do Senhor Jesus Cristo. Eu vou cantar um hino para Jesus, posso? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu encomendei 2 hinários para o pastor acabou esquecendo. Mas vou cantar aqui o hino. No hinário o número está diferente. Som maior. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. O reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, me dará o lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali a
cidade, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo voltei quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterro não há de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, com os astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará o lugar. Glória a Deus. A Deus hei de sempre louvar. Glória a Deus. Quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Glória a Deus, irmãos. Esse hino é maravilhoso, né, irmãos? Tem pessoas que faz dele um velório, mas esse aqui é feito para vivo mesmo, para aqueles que têm desejo de ver Jesus Cristo, para aqueles que têm desejo de conhecer a cidade santa, a cidade que Ele tem preparado. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará o lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus é de sempre louvar. Essa cidade que Deus tem preparado, Ele mesmo estava em carne e disse: eu vou e vos preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, todos vocês, nós estaremos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Essa matéria vai embora, mas o nosso espírito, ele vai habitar no outro corpo que está preparado para ali, esperando o nosso espírito chegar e dizer: ora vem Senhor Jesus. Esta é a alegria do crente, né, irmãos? Servir a Deus com sinceridade, buscar a Ele na edificação. Por isso que eu me sinto alegre. Teve uma pessoa que disse para minha esposa: eu sempre conheci o irmão Sérgio no Tabernáculo da Fé, eu nunca conheci ele por outro lugar. Se ele esteve por outro canto, mas o lugar dele não é lá, o lugar dele é no Tabernáculo da Fé. Sempre conheci ele lá. Agora, por quê? Porque quando eu conheci esse evangelho foi em 92, por aí assim. Eu conheci esse evangelho, essa mensagem pregada, que a qual tem anunciado, viu, irmãos? Que a qual tem anunciado para nós. E por isso que eu digo a todos vocês: permaneçam nesse evangelho santo, esse evangelho verdadeiro, que tira do meio da denominação e prepara você para ser a noiva do Senhor Jesus Cristo. Esse evangelho que é pregado no mundo todo. Agora sim, esse aqui, ele é pregado no mundo todo. Começou em Jeffersonville, Indiana, e ainda está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Está com 125 anos, se não me engano. Parece que é, né? Está com 125 anos que anuncia esse evangelho no mundo todo, irmãos. E continuamos. Chegou até aqui pelo pastor Moura e continua com o pastor Rubens, o seu filho, e vamos levar em frente o evangelho de nosso Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus e que Deus nos abençoe. Amém. Amém.
Que Deus abençoe, né, nosso irmão e sua família. Glória a Deus. Vamos louvar também. Vamos dar oportunidade para a irmã Zimar cantando hino para Jesus. Louvar o hino para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão, a gente já combinou para as ofertas. E eu dou uma boa noite para todo o povo daqui e os outros pouquinhos que estão por aí. Em nome de Jesus Cristo. Meu amigo, não demores fazer a sua decisão. Jesus Cristo vai se alegrar, porque vai ter festa no céu para lhe receber. Vai ter festa no céu quando você chegar. Meus amigos, não demore fazer a sua decisão. Jesus Cristo muito vai se alegrar, porque vai ter festa no céu quando você chegar. Vai ter grande festa no céu quando você chegar. Não demore fazer a sua decisão. Jesus Cristo vai se alegrar, porque vai ter festa no céu quando você chegar. Vai ter grande festa no céu quando você chegar. Vai ter grande festa no céu quando você chegar. Aleluia, Deus. Glória a Deus, né? Mãe Ivan, quer falar alguma coisa? Aquele que Deus está no seu coração? Fale alguma coisa para os nossos irmãos nesta noite. Como você se sente estar aqui nesta noite, no meio dos nossos irmãos? Amém? Vamos ouvir o irmão Ivan, né? Ele lá de irmão Ivan de Bragança, né? Se congrega conosco, mora lá na Carajós, está aqui conosco nesta noite, amém? Obrigado. Hoje eu estou aqui. Estou muito triste que meu pai morreu esses dias agora. Os irmãos, o pastor, o irmão Gilberto me deram força lá para mim vir para cá. Eu agradeço muito a Deus. Muito. Coisa foi sacrifício. Triste. Meus irmãos ficou aperreados. A mulher dele também. Aí ficar tudo agoniado. Eu agradeço muito a Deus. Me deu força. E o pastor orou por mim. Agradeço muito. E obrigado por estou aqui hoje. Amém. Glória a Deus, né? Que Deus abençoe o irmão Ivan, né? Sua família. Vamos cantar um louvor para o nosso coração, para ouvir a palavra de Deus nessa noite. Sem Deus nada somos neste mundo. Sem Deus nada podemos fazer. Nem as folhas das árvores não se movem se não for pelo seu poder, amém? Vamos cantar este louvor, quero ver toda a igreja louvando, né? Vamos preparar nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Sem Deus nada somos neste mundo. Sem Deus nada podemos fazer.
nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. O maior milagre neste mundo foi Jesus que operou a minha alma manchada de pecado. Lá na cruz com seu sangue ele lavou a minha alma manchada de pecado. Lá na cruz com seu sangue ele lavou. Sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. O maior milagre neste mundo foi Jesus que operou a minha alma manchada de pecado. Lá na cruz com seu sangue ele lavou a minha alma manchada de pecado. Lá na cruz com seu sangue ele lavou. Só a igreja agora diga nesta noite: a minha alma. Lá na cruz a minha alma manchada de pecado. Lá na cruz com seu sangue ele lavou. Amém? Quando as nossas almas estavam manchadas de pecado, ele desceu da sua glória, né? E lá na cruz do Calvário, com seu sangue, ele lavou as nossas almas, né? E por isso estamos aqui nesta noite. Não porque nós merecemos, nós não merecia, mas ele nos fez merecedor, né? De estar aqui nesta noite. A sua misericórdia, a sua soberana graça, aquela que abundou no Calvário, né? Tem nos alcançado e nos fez dignos de estar aqui nesta noite, amém? Já com o nosso coração preparado, já ofertamos, já louvamos. Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Quer ouvir a sua palavra nesta noite? Crê suas cabeças nesta hora. Feche seus olhos e cante somente crer. Somente crer, tudo é possível, amém? Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer.
crer, somente crer, né? Tudo é possível, amém? Glória a Deus. Vamos receber o pastor Rubens, só ele ouvir com reverência, para que o Espírito Santo possa nos abençoar nesta noite, amém? Amém. Graças a Deus, boa noite, Deus abençoe a todos, né? Estivemos em Garrafão do Norte, inclusive ontem à noite o irmão Sérgio e a esposa dele estiveram lá conosco, né? Nós passamos aqui, levamos eles. Foi um culto muito bom, maravilhoso, Garrafão do Norte. Hoje pela manhã tivemos a escola bíblica dominical. E aqui estamos nós mais uma vez em um culto em Capitão Poço, né? Graças a Deus, que Deus possa abençoar. Grande palavra que Deus deu através do irmão Sérgio. Irmão Sérgio, que é um obreiro, um evangelista, um homem que tem unção de Deus para pregar, e a gente se sente muito feliz pela companhia, pelo companheirismo, né? A palavra companheiro em inglês é fellow, e companheirismo é fellowship, mas a palavra ship significa barco. Aí o irmão Brana diz que companheirismo é dois companheiros navegando no mesmo ship, navegando no mesmo barco, né? Na mesma direção. Isso é companheirismo. O companheirismo ele só acontece através do Espírito Santo, porque Jesus disse em São João 14: quando o Espírito da verdade vier, vos guiará em toda a verdade. Então, se eu tenho o Espírito Santo me guiará em toda a verdade. Se o irmão Sérgio tem o Espírito Santo guiará em toda a verdade. Se a irmã Zilmar tem o Espírito Santo guiará em toda a verdade. Aí a gente está no mesmo barco, porque o Espírito Santo não vai guiar um para um lado, outro para o outro, né? Esta é a realidade, graças a Deus. Então isso é muito bom. Tudo é a questão de ter o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo está na palavra, graças a Deus. Bom, temos ouvido hinos maravilhosos, uma palavra maravilhosa com o irmão Sérgio. Como disse a irmã Nilce aqui, se fosse para parar, já estava o suficiente, né? De bom tamanho. Mas como eu tenho certeza que vocês desejam também ouvir alguma coisa que eu possa falar, eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 1, verso 8, né? É a minha leitura nessa noite. O meu tema é o tríplice ofício do seu ser. O tríplice ofício do seu ser. Lendo então Apocalipse 1, verso 8, Jesus diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Agora preste atenção: que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bondoso Pai Celestial, oramos nesta hora, após ler a Tua palavra, Senhor, e toda a pregação é baseada em Ti, pois o nosso assunto é o Senhor. Nós falamos em Ti, Senhor, 24 horas por dia, porque Tu és para nós o nosso fundamento, Tu és o âmago do nosso assunto, Senhor. Nós não temos outro assunto, o cristão não tem outro assunto. O assunto do cristão é este: falar de Cristo, falar do seu amor. E é por isso que mais uma vez vamos falar de Ti aqui. E pedimos que ao falar, o Senhor possa manifestar, Senhor, e responder às orações dessas pessoas. Muitas delas oraram em casa, pedindo que o Senhor responda nesses problemas que elas enfrentam. Alguns com problema de saúde, outros com problema na justiça, outros, Senhor, com problemas físicos, psicológicos, assim por diante. Como nós tivemos na casa da mãe do irmão Machado nessa tarde, orando ali por ela, Pai, que está enfermo, e o irmão Machado não pôde vir no culto por causa disso. Mais uma vez nós te pedimos, Pai, pela dona Francisca, que Tu possas, meu Pai, ter misericórdia dela e tirar daquela situação, daquela enfermidade, curá-la, Pai, pois assim nós pedimos
no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar no nome de Jesus Cristo. Que privilégio, né? Nós estamos desta vez, apenas eu, o irmão Ivan e o irmão João Alberto. Nós viemos só em 3, porque tínhamos combinado com o irmão Sérgio para ir para Garrafão. Ele ia com a esposa dele, então nós viemos só em 3, né? Mas que bom estarmos aqui reunidos. Geralmente os irmãos de Garrafão às vezes vêm para cá para dar um apoio, mas estou feliz nessa noite, porque mesmo sem os irmãos de Garrafão estarem aqui, que eu gostaria que estivessem, mas não puderam estar, nós estamos marcando presença, né? Creio que nessa noite está faltando apenas o irmão Machado, mas a causa dele é justificável, irmão. Ele não veio no culto passado, ele não veio agora, e alguns podem dizer: será que o irmão está esfriando? Não está, não. Nós estivemos na casa do irmão, ele está muito animado com a palavra, mas é que coincidiu do inimigo fazer isso, né? Em 2 cultos, tirar a possibilidade do irmão vir. Da outra vez ele caiu da rede, bateu a cabeça, e agora estava muito bem de saúde, ele disse, mas a mãe dele adoeceu, né? Mas tudo bem, nós vamos estar orando pela mãe do irmão Machado, a irmã Dona Francisca. Ela é católica, mas é uma alma preciosa, e nós vamos estar orando por ela, né? A irmã Graça ali, Deus abençoe a irmã Graça, e Deus abençoe a irmã Maria Cleide, que estava viajando, mas está de volta aí também. A irmã Fátima ali, a irmã Nilda, a esposa do irmão Sérgio, e esse seu genro, né? O esposo da moça ali, né? Deus abençoe vocês grandemente. É um privilégio muito grande estar nesta companhia, neste companheirismo. E no meio desse companheirismo é necessário ter uma coisa, que é o amor, né? O apóstolo Paulo diz que quem ama cumpre a lei. Nós temos visto os adventistas sempre brigando para que você guarde a lei. Não é bem assim. O reino de Deus não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Não há necessidade de eu ficar pedindo, ou você ficar me pedindo: irmão Rubens, não adultere, irmão Rubens, não roube, irmão Rubens, não diga falso testemunho, irmão Rubens, faça isso. Não é preciso. Jesus disse, Deus disse: é pelo meu Espírito. Jesus vem e diz: olha, todos aquele monte de mandamento que tinha, reduz-se em apenas 2: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu irmão como a ti mesmo. Eu sempre estive pensando nisso. Como assim? Como é que eu amar o Senhor acima de todas as coisas, e o meu irmão como a mim mesmo, eu vou cumprir toda a lei? Pois é, porque se você amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, você não vai adulterar, né? Se você ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, você não vai usar droga, você não vai matar, você não vai roubar, porque você ama Ele mais do que essas práticas. Essas práticas se tornam inferior, né? O problema é que as pessoas vão fazer essas práticas erradas por causa que não amam o Senhor Deus. Por que o marido vai trair a mulher? Porque não ama a esposa. Se ele amasse, nada lá na rua era melhor que ela, ou vice-versa, né? Então por que o filho é rebelde com o pai? Porque não ama o pai. Se amasse o pai, ia fazer o que o pai manda, né? Então quando você ama a Deus acima de todas as coisas, é como o irmão Brana falou da esposa dele. O irmão Brana disse: olha, quando eu viajo, que o irmão Brana ia para a África pregar o evangelho, e lá do outro lado do continente, do oceano, tinha que ficar às vezes 8 semanas fora de casa. E ele disse que a irmã Meda disse para ele: Billy, se lá onde você estiver, você cair na tentação e adulterar com alguma mulher, volte para casa que eu te perdoo. Ela falou desse jeito. Muitas mulheres podem dizer assim: é uma bestada fazer uma coisa dessa com um homem desse. Fosse eu, não aceitava mais não. Mas irmã, é que ela tinha um Espírito Santo, e ela dizia: olha, volta que eu te perdoo. E ele também tinha. Aí ele dizia assim: como é que eu vou trair uma mulher dessa? Eu seria um covarde se eu traísse uma mulher dessa. Amém? Agora, quando o homem não tem o Espírito Santo, ele acha que é bom, ele diz: olha, está me liberando. Mas quando ele tem o Espírito Santo, ele diz: não tem como eu trair uma mulher dessa.
que me perdoa dessa forma, ainda que eu faça, ela me perdoa, então eu sou um covarde se eu trair. É um covarde. Uma pessoa que tem uma esposa que perdoa ele, mas ele traz só de maldade. Aí você leva para o espiritual. Nós somos covardes depois de ter um Deus que disse: filhinhos, não caia, mas se cair, caia no caminho. Filhinhos, não caia, mas se cair, temos um advogado. Aí você diz: ó, se eu cair, Jesus disse que me perdoa, mas eu sou um covarde se eu ficar caindo, ficar pecando contra um Deus desse que me diz que me perdoa se eu cair. Não, eu vou fazer de tudo para não cair. Então vamos cantando aquela canção que diz: Pai, segura minha mão, não deixa nunca eu cair. Amém? Eu não vou cair, Senhor, porque Tu me amas. Eu não vou trair esta confiança, esse amor que Tu tens por mim. Aí é quando você ama o Senhor Deus acima de todas as coisas. Aí você ama o seu irmão como a ti mesmo. Se você ama o seu irmão como a ti mesmo, você não vai dizer falso testemunho para ele. Ó, você está cumprindo o mandamento. Você não vai levar ele na justiça. Você não vai ferir, matar seu irmão. Aí você cumpre o mandamento: não matarás. Quando você ama, você cumpre a lei. Paulo está certo. Quando ama, você cumpre toda a lei de Deus, né? Graças a Deus. É muito bom ver vocês. É muito bom estar aqui. Quando estamos lá, nós viajamos. Por exemplo, vou estar amanhã, eu chego meia-noite, 6 horas da manhã eu já saio de novo para o Curupati, né? Para visitar o irmão José Rodrigues, que está a cerca de 70 quilômetros de Bragança. É chegar lá, meia-noite, jantar, tomar um banho, dorme. Quando a gente está com muito sono, a gente fecha o olho, já abre de novo, já amanheceu, né? Já vou sair para o Curupati. Provavelmente amanhã à noite estou chegando, descansa, e na terça-noite temos culto em Bragança, né? Na quarta temos culto na Vila América, na quinta culto em Bragança, na sexta temos culto em Augusto Corrêa, e no sábado já vamos para o Maranhãozinho, a 70 km de Bragança. No domingo tem que chegar do Maranhãozinho cedo e abrir a igreja para a escola dominical. E assim a gente não para, né? Então, quando estamos aqui na região, aí temos assim umas férias, quando vamos para Garrafão, né? Porque fazemos o culto no sábado à noite, no domingo de manhã fazemos a escola dominical. Aí o irmão Miguel nos chama para ir lá para o sítio dele, né? 10 horas da manhã. E ali a gente compra um tambaqui, assa, e a gente come, e a gente cochila por debaixo daquelas árvores. E quando chega aqui, a gente está muito bem, psicologicamente, sem estresse, e muito feliz para ver os irmãos e as irmãs de Capitão Poço, né? Graças a Deus. E aí, isso é bom. Pregar o evangelho é bom. Amém? Graças a Deus. Pois muito bem, meu tema é o tríplice ofício do seu ser. A palavra tríplice significa 3, mas geralmente os teólogos, os denominacionais, eles gostam muito do número 3, porque eles gostam muito de 3 deuses, né? Toda vez que fala em 3, ele diz: ó, tem 3 deuses. Não, para com isso. Amém? Não precisa 3 deuses, basta um. O meu Deus sozinho vale por tudo quanto é Deus que você pensar. Então, as pessoas têm medo de ficar só com um, né? Lá em Bragança, né, irmão João? Um jovem lá está com a ideia de arranjar 2 namoradas, porque quem tem uma não, quem tem só uma não tem nenhuma, ele disse. Aí ele disse que quem tem 2, se uma for embora, fica outra. Aí ele disse: quem tem 3 tem 1,5. Quem tem 4 tem 2. Agora ele disse: quem tem uma não tem nenhuma, né? Porque se ela for embora, ele fica sem nada. Aí era uma brincadeira que eles estavam falando. Mas os denominacionais também fazem isso com Deus. Eles acham que só um Deus não é nada, né? Aí eles querem 3. Não precisa. Basta um Deus. Amém? Quem tem um Deus tem tudo. Tem uma canção que diz: quem tem Jesus tem tudo. Quem não... Olha, se você tiver Jesus, você tem tudo. Se você tiver Jesus, você tem o Pai, você tem o Filho, você tem o Espírito Santo, você tem o Alfa, tem o Ômega, o lírio dos vales, estrela resplandecente da manhã. Você tem toda a plenitude da divindade se você tiver Jesus. Colossenses 2,9 diz isso.
Diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então quem tem Jesus tem tudo. Pronto. Você quer o Pai de Jesus? Tenha Jesus, você tem o Pai. Você quer o Espírito Santo? Tenha Jesus. Amém? Você, toda a plenitude, a cura, a salvação, tudo é Ele. Graças a Deus, tudo está nele. Muito bem, mas o tríplice ofício do seu ser é que Ele, sendo um Deus, Ele pode se manifestar de várias formas. E Ele tem tríplice ofício do seu ser. E esse tríplice ofício nós encontramos aqui essas palavras maravilhosas de Apocalipse capítulo 1 verso 8, que talvez você já leu sua Bíblia muitas vezes, mas talvez nunca parou para pensar nessas poderosas palavras que Jesus fala bem aqui, quando Ele aparece para João com os pés como latão reluzente, com os olhos como chama de fogo. Ele aparece na forma de ancião de dia, de Logos. E então ele diz para João: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa era a primeira letra do alfabeto grego, Ômega era a última letra. Ele está dizendo: eu sou do Alfa ao Ômega. Tudo que tem no meio é eu também. É a mesma coisa de dizer: eu sou do A ao Z. Então, se ele é do A ao Z, ele é A, B, C, D, E, F, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Ele é tudo. Tudo é Jesus Cristo. Então ele diz para João: eu sou o Alfa e o Ômega, vírgula, o princípio e o fim. Se você toma sua Bíblia, o que significa a palavra Gênesis, o primeiro livro da Bíblia? Princípio. Gênesis significa princípio. O Apocalipse é o último livro, e o Apocalipse está relacionado ao fim. Então ele é de Gênesis a Apocalipse. Se ele é de Gênesis a Apocalipse, ele é Gênesis, ele é Êxodo, ele é Números, ele é Crônicas, ele é Salmos, ele é Isaías, ele é Jeremias, ele é os 4 evangelhos, ele é as epístolas de Paulo, ele é toda a Bíblia. Ele é a palavra. E se ele é a palavra, ele é tudo. Aí você encontra José sendo vendido por 30 moedas de prata. O que aquilo está mostrando ali em alegoria? Ele, Jesus, que foi vendido por 30 moedas de prata. Ele é levado para o Egito. Jesus é levado para o mundo gentil. José é preso e jogado no calabouço. Jesus é jogado na sepultura. José sai do calabouço, se senta à destra de Faraó. Jesus sai da sepultura, se assenta à destra de Deus. Então a Bíblia toda está falando dele. É por isso que eu creio nesta Bíblia, porque ela não é como outro livro qualquer. Ela se entrelaça. Ela se entrelaça. Os escritores não se combinaram. Os escritores não se combinaram, porque ela foi escrita ao longo dos séculos. Por exemplo, quem escreveu os primeiros 5 livros foi Moisés. Mas Isaías, que já escreveu o livro de Isaías, viveu muitos séculos depois de Moisés. Isaías não pôde ver Moisés para conversar, para combinar o que ia escrever. Mas tem coisas no livro de Isaías que entrelaça com Moisés. E as sombras, o sábado que Moisés falou para guardar, sombra daquele que havia de vir, que era Cristo. Vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos. Você está cansado? Quer guardar sábado? Mas o sábado literal não descansa, né? Se fosse assim, esse povo não estaria cansado no sábado, pulando carnaval, né? Mas Paulo disse lá em Colossenses 2 verso 16, ele disse para você não julgar ninguém sobre guardar dias, anos e meses, porque isso era sombra daquele que havia de vir. O sábado era uma sombra de Cristo, e as pessoas estão sempre hoje agarradas com a sombra e rejeitam o original, né? Então é como
o irmão João Roberto, que viajou com nós para cá, e a irmã Jacirene, esposa dele, não tendo o irmão João Roberto lá ontem e hoje, ela fica só com a foto dele. Meu neguinho bonitinho. Tá lá em Capitão Poço essa hora. Mas quando ele chegar hoje, meia-noite, irmã Zilmar, aí já chega meia-noite, aí ele é escurinho, fica mais escuro ainda, né, irmã? Essa pregação está muito racista hoje, irmão. Esse cara até o YouTube condenar. Mas quando ele chegar à meia-noite, ela precisa deixar a foto de lado e abraçar ele, porque ela estava com a foto enquanto o original não chegava. Agora imagine se ele chegar hoje lá e a irmã continuar com a foto. Então aquilo do Velho Testamento prefigurava, eles ficaram com José, que tipificava Cristo que estava vindo, mas uma vez que Cristo chegou, deixa José de lado, agora é Cristo. O original, José era só uma sombra. O sábado era uma alegoria que representava um descanso, e Paulo vem e diz em Hebreus capítulo 4, que aquele povo que guardou o sábado, israelitas, não entraram no repouso. Não entraram. Eles guardaram o sábado e não conseguiram entrar no repouso verdadeiro, que era Cristo. Por causa de quê? Paulo diz por causa da desobediência. Agora você vai ver que Atos 10, Pedro fala que o Espírito Santo é dado a quem obedece. E eles, pela desobediência, não entraram no repouso, que é o recebimento do Espírito Santo. Pois o profeta diz na mensagem, confronto de Efésios com Josué, que ao entrar na terra prometida, aquilo era um tipo de receber o Espírito Santo. E eles não entraram na terra prometida, porque Paulo diz por causa da desobediência. Então desobedecendo, não entraram na terra que representava o recebimento do Espírito Santo. Aí Pedro vem e diz em Atos 10, o Espírito Santo é dado a quem obedece. Então Paulo diz, sigamos o exemplo deles. Se eles não entraram no repouso, não vamos fazer igual ele, mas entremos nós agora nesse repouso. Como? Recebendo o Espírito Santo. E para receber tem que obedecer. Deus não habita em rebeldes. Jesus vinha saindo da água, Deus disse, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer de habitar. Você sabe por quê? Porque ele não era rebelde. Paulo disse que ele era obediente, e obediente a ponto de morrer em morte de cruz. Filipenses 2, a partir do verso 5. E diz que haja em vós a mesma mente que havia em Cristo. Obediência completa a palavra, te dá direito ao Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, aí você entra no sábado, no repouso, no descanso. Não é um descanso de 12 dias, mas você descansa. Por quê? Porque o câncer diz, eu vou te matar. Aí você diz, eu tenho outro corpo esperando. Você não fica preocupado, você não fica deprimido. Nós tínhamos uma irmã em Bragança, a irmã Maria, chamava Maria. Ela tinha o maior medo de morrer, irmão. Era uma senhora idosa. Ela tinha muito medo da morte. Quando alguém da família adoecia, ela, pastor, ore pelo meu neto, ore. E ela tinha muito medo de morrer. Quando ela tinha uma doençazinha, ela ficava preocupada. E eu pensei, meu Deus, quando a irmã Maria for morrer, vai entrar em pânico, porque não tem como ela escapar de morrer, todo mundo vai morrer. E como é que vai fazer? Lá um dia, ela adoeceu, foi no médico, era câncer, né? E ela foi levada para Belém e foi internada, e ela estava num estado terminal para morrer. E eu pensei, meu Deus, ela deve estar em pânico, porque ela tinha muito medo da morte, e ela sabe que vai morrer. Mas o pastor Moura foi lá visitar ela. Quando chegou lá, fez a pergunta, irmã Maria, você não está com medo de morrer? Ela disse, não, pastor, os irmãos do tabernáculo todo dia vêm aqui falar comigo e me dizem para mim não se preocupar, que vai ficar tudo bem, que eu só vou passar para outra vida.
quem é esses irmãos do tabernáculo? A gente pensava que eram os irmãos da mensagem que ia visitar ela. Não era, não ia nem o irmão da mensagem lá. Eram irmãos que já partiram. Ela dizia que eram os irmãos do tabernáculo. Irmãos que já tinham ido para o além, iam lá porque eles sabiam que ela tinha medo da morte. Dizia: irmã, não se preocupe, é bom demais aqui onde nós estamos. Você vai gostar tanto que você não vai nem querer voltar. E a irmã morreu igual um passarinho, feliz porque ia para o outro lado. Creio que foi o irmão Bosworth, né, irmão Sérgio? Irmão Bosworth, que quando ele era um homem já idoso, e o irmão Brana respeitava muito ele. Ele era, na verdade, como irmão Brana, como fosse um discípulo dele. Irmão Brana gostava muito do irmão Bosworth. E ele um dia estava velhinho e adoeceu para morrer. Está no hospital e chamou o irmão Brana: irmão Brana, cante um hino para mim morrer ouvindo esse hino. E o irmão Brana começou a cantar: mais perto quero estar. Disse: irmão Brana, quem é que está morrendo? É eu ou você? Cante o hino animado, irmão Brana, porque isso aqui não é momento de tristeza, não. Isso é momento de alegria, porque eu estou passando para a verdadeira vida. Isso aqui é alegria, não é para cantar hino triste. Glória a Deus, amém. Então, o que é isso que aconteceu com o irmão Bosworth? O que aconteceu com a irmã Maria? Foi o repouso que eles entraram. Eles entraram no verdadeiro sábado, descansaram em Cristo. Por isso que ele diz: vinde a mim os que estão cansados. Irmão, a pessoa está desesperada. Os apóstolos estavam desesperados quando mataram Jesus na sexta-feira. Na sexta-feira ele foi morto. E imagine só, irmão, como eles não estavam à noite. Entraram no cenáculo, colocaram as travancas. Irmã, travanca ali, irmã Maria, travanca ali. Fecha as portas, irmão. Os romanos mataram o mestre, vai matar nós também. E tudo tremendo e tudo agoniado. Aí Jesus apareceu no meio deles e disse o quê? Paz seja convosco. Ele não disse paz seja convosco como uma saudação, como a Assembleia de Deus faz. Que a Assembleia de Deus nem faz mais parte do Senhor, ela só passou. E cuidado também com nós. Quando nós dizer Deus abençoe, diga Deus abençoe com reverência. Não diga sou. Porque tem gente que passa: sou, irmão. Deus te abençoe. E se for para dizer a paz do Senhor, diga com a paz do Senhor. Diga de boca cheia. Mas quando Jesus apareceu a eles dentro do cenáculo, ele não disse paz seja convosco como uma saudação, mas ele disse paz seja convosco porque viu que ele estava aflito, estavam desesperados, travancou tudo. Jesus olhou e disse: eita, aqui vocês estão deprimidos, vocês estão com medo, né? Calma, pessoal. Paz seja convosco. Pode se acalmar. Não adianta ficar com medo da morte, que vocês vão morrer tudinho. Quanto mais ficar com medo dela, é pior. É igual eu quando eu comecei a ficar careca. Irmão, limão, bagaço podre de laranja, cebola podre, tava para ficar doido. Claro. Quem é o careca que não faz qualquer coisa para ter cabelo? Tá vendo? Até brilhantina, né? O careca passa brilhantina aí. Mas você falou que a brilhantina ia fazer nascer cabelo. Não nasce cabelo, mas dá um brilho, hein? Fica brilhando, chega, espelha. Desesperado. Um dia o pastor Moura disse assim: Rubens, não adianta ficar desesperado. Calma, relaxa. Hoje eu sou careca com orgulho. Eu fui lá no Jonas, que é filho da irmã Lúcia lá da igreja de Bragança. Ele é cabeleireiro. Pastor, tem aí, eu vou colocar uma prótese na sua cabeça. Eu disse: não, deixa assim mesmo. Já pensou eu entrar de repente na igreja cabeludo? O povo me conhece assim, amém? Temos que ser deste jeito. Glória a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, a gente fica desesperado com certas coisas, mas paz seja convosco. Uma vez nós vinha de Augusto correr à noite, eu e o irmão João Alberto ali, eu vinha na moto trazendo ele na garupa, e o irmão João
outro irmão João lá de Bragança, com o irmão Ronaldo, na garupa de outra moto. E vinha um rapaz numa moto à noite na BR em alta velocidade. Ele vinha tão veloz e ele vinha jogando luz alta para nós não entrar, porque ele vinha com tudo. Eu vi que dava para entrar, porque eu vi que ele ainda estava longe. Eu entrei, e o irmão João não dava para ele entrar, ele entrou. Quando ele entrou, aquele rapaz naquela moto vinha na alta velocidade. Irmão, ele saiu se acabando por dentro do mato para não bater. E lá na frente, uns 200 metros, ele deu meia volta e ele vinha em uma fera de bravo, porque o irmão João tinha entrado. Eu disse, vai dar briga, porque eu conheço o irmão João, que é um pouco nervoso também. E o irmão João já ficou preparado, qualquer coisa, não, mas se ele vier eu tenho que brigar. Aí eu rapidamente pensei, tem que fazer alguma coisa, porque o homem vem bravo, ele não nos conhece, é um ímpio. Bom, quando ele veio para cima do irmão João, eu disse, meu amigo, o irmão errou, foi um vacilo, foi um erro dele. Aí quando o irmão João percebeu falando isso, disse, rapaz, eu errei. Aí, irmão, na mesma hora o rapaz se acalmou. Por isso que o provérbio diz que a palavra dura suscita ira. Se alguém disser para você assim, você não presta, você diz assim, rapaz, você está certo mesmo, não presta não. Mas pensa como ele fica brando, porque ele pensa que você ia ficar zangado. A palavra dura suscita a ira. Então, olha, esse pastor Rubens não vale nada. Pois é, você nunca falou a palavra mais certa na vida. Não vale nada mesmo. Quem presta é Cristo. Eu não sou nada. Aí a pessoa vai, rapaz, um motorista na rua, o motorista entra errado, você beia a buzina. Ali ele já fica irritado, mas entrou errado, não tem problema, todo mundo erra, pode passar. Irmão, não dá morte no trânsito, ninguém atira uns nos outros, é desse jeito, amém? Então, porque as pessoas estão nessa, por isso o irmão Brana prega a mensagem intitulada, deixando escapar a pressão. Está todo mundo numa pressão, as pessoas estão à flor da pele, e eles estão precisando deste sábado, desse repouso, para descansar. Os discípulos estavam nessa pressão. Jesus disse, paz seja convosco. Não adianta ficar nervoso, morrer todo mundo vai, mais cedo ou mais tarde, mas tem uma coisa, se esse tabernáculo se desfizer, temos outro esperando, fique tranquilo, amém? Fique calmo, louvado seja Deus. E aí é quando o inimigo vai ficar triste, porque o inimigo quer ver você em pânico. O inimigo quer ver você desesperado, porque ele fica feliz em ver você desesperado. Mas quando ele vê que você respirou fundo e não tem problema. Olha, entraram ali 2 metros no seu terreno, foi? Você não quer mais 2 metros, eu te dou mais 2 metros. A Bíblia diz isso, se alguém te tomar a capa, dê também a túnica. Olha, me dá teu sapato, é um assalto, me dá teu sapato. Rapaz, tu não quer a meia também? Pega a meia também, tu quer o celular, tem celular também. Amém? É isso que Jesus ensinou. O inimigo fica triste, porque ele pensou que ia deixar você em pânico. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, essas palavras, voltando ao meu tema, são grandiosas. Quando Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, do A ao Z. Em seguida ele diz, o princípio e o fim. Meu Deus, ele está dizendo que ele é Deus e Jesus. Ele está dizendo que ele é de Gênesis e Apocalipse. Ele está dizendo que aquele lá no princípio que pairava sobre a face das águas era ele. O princípio e o fim, ele é tudo. Em seguida ele diz o tema que eu quero trazer nessa noite, já para encerrar. Ele diz que ele é também o que é, que era e que há de vir. Então ele é o que era ali diante de João, e está dizendo para João, eu também sou aquele que era lá no passado, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que falou com Adão na viração do dia, eu sou ele. Aquele que falou com Gideão para vencer os midianitas, sou eu sou o que é agora, o que era. E aquele que vai vir nas nuvens, sou eu também, eu sou o que há de vir. Amém? E aquele que vai vir para reinar no milênio, sou eu sou o que vai vir para reinar, eu sou tudo, eu sou o que era,
o que é agora e o que vai vir. Sou eu. Se você cria num Deus, saiba que é Jesus. Se você crê num Deus, saiba que é Jesus. Se um dia você pensar em crer num Deus, tem que ser em Jesus, porque vai ser Ele todo o tempo, meu filho. E aí por isso o profeta diz aqui, ó, parágrafo 177 da mensagem Apocalipse capítulo 1: eu tenho todas as escrituras escritas aqui, de modo que se poderia encontrar, se tivéssemos esta pergunta ou algo. Agora, quando Ele se manifestou aqui como o tríplice ofício do seu ser, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Oh meu Deus, isso é grande. As pessoas pensam que aquele que abria mar vermelho era outro. Era Ele. Ele está dizendo que Ele é aquele que era, aquele que curou os enfermos. Você vai ver que o Salmo 89, verso 9 diz: o Senhor acalma o ímpeto das ondas do mar. Quando você chega no Novo Testamento, o mar se agita, os discípulos dizem: mestre, o mar se revolta. Ele levanta e diz: calma, mar. E o mar se acalma, e os próprios discípulos perguntam: quem é este que até o vento e o mar ouvem a sua voz e obedece? Ele é o do Salmo 89, verso 9, que acalma o impeto das ondas do mar. É Ele todo tempo. Oh, glória a Deus. O profeta diz: isso é Deus condescendendo. Deus vindo do invisível para o Logos, do Logos para o corpo de Jesus Cristo, e de Jesus Cristo para o seu povo. Por isso o profeta pregou a mensagem: Deus no seu universo, Deus em seu Filho e Deus em seu povo. Deus no seu universo. Jó viu Deus em seu universo. Quando ele viu a árvore que secava e morria com a seca, com a geada, e ele ficava observando: morreu, acabou, uma árvore que tinha ali não tem mais, pureceu o caule, acabou tudo. Quando vinha a primavera, ela brotava de novo. Ele diz: ó, a gente não se acaba não, a gente morre e depois volta. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Se eu morrer, um dia eu vou voltar. Ele viu Deus em seu universo. Ele viu Deus numa planta. Ele viu Deus no sol que nascia e se colocava no ocaso, depois nascia de novo. Ele diz: isso é Deus, Deus na natureza. Agora, um dia esse Deus que está na natureza veio em seu Filho Jesus. Então, quando ele acabava ao mar, aquilo era Deus. Quando ele chorou diante do túmulo de Lázaro, era um homem. Mas quando ele disse: Lázaro, sai para fora, era Deus. Mas ele disse: um dia eu vou vir no meu povo. E aqui está, diante dos nossos olhos, Deus em você. Por isso a Bíblia diz: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome curarão os enfermos. Então não fique dizendo: se Jesus estivesse aqui em forma física, Ele oraria por mim. Agora é você. Ele disse que estaria em você. Então põe a mão sobre o seu irmão e ore. Fique de pé nesta hora. Coloque a mão uns sobre os outros. Porque esses sinais seguirão os que creem. E você crê. Não está dizendo esses sinais seguirão somente o pastor. Não, está dizendo os sinais seguirão os que creem. Não é só o pastor que crê. Todos nós cremos. Então agora, Senhor Jesus Cristo, enquanto essas pessoas estão com as mãos colocadas umas sobre as outras, e eu fiz isto nessa noite porque eles creem. Então, Pai, se eles creem, Senhor, que Tu possa curá-los cada um agora. Que ninguém saia daqui doente. Que todos possam sair e deixar a enfermidade longe do seu corpo. Que a enfermidade seja expulsa e volte para o lugar de onde veio, pois ela veio do inferno e é para lá que ela tem que ir. Mas este corpo que o Senhor nos deu é templo do Espírito Santo, não é lugar de enfermidade. Nós te rejeitamos, enfermidade, te expulsamos agora em o nome de Jesus Cristo. Seja curado, seja abençoado. Fale a palavra, diga: Senhor, eu quero hoje receber minha bênção. Eu quero hoje que Tu responda a minha oração. E é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que eu faço isso.
para a honra e para a glória do teu santo e excelso nome. Amém. Contra os males deste mundo, Deus nos livra só. Não há mal